Formado em Teologia e Filosofia, mestre em Teologia com especialização em Missões Urbanas pela Calvin Technological Seminary, fundador do projeto Timóteo, Centro de Treinamento para Plantadores de Igrejas e da Rede Conexão Atos 17, autor de 3 livros, articulista das revistas Cristianismo Hoje e Liderança Hoje, plantador e pastor da comunidade presbiteriana Chácara Primavera em Campinas, São Paulo. Casado com Sônia, com quem tem 3 filhos, Luísa, Levi e Lígia. Com vocês, Ricardo Agreste. Boa tarde, gente. Já ouvimos tanta coisa boa e profunda. O bom seria a gente parar um pouquinho para conversar e degustar tudo que a gente ouviu, né? Pastor Sérgio Lira é uma pessoa muito querida, que eu o admiro grandemente. E concordo em gênero, número e grau com absolutamente tudo que ele acabou de colocar para a gente aqui. E eu queria, nesses próximos 45 minutos, talvez tentar acrescentar algo para vocês, a partir do que eu já conversei ontem à noite também. No entanto, eu queria começar mostrando para vocês um gráfico. Deixa eu ver se eu ligo isso aqui, me deram esse presente agora cedo, agora à tarde, vamos ver se é para cá. Aí, ó, funcionou, valeu. Esse gráfico tem me ajudado a repensar o que o pastor Sérgio Lira nos sugeriu agora há pouco sobre a nossa responsabilidade enquanto pastores, pastoras, obreiros e obreiras, porque isso é uma eterna crise, né? A igreja está crescendo por quê? Porque o pastor, o missionário é bom, ou porque Deus, na sua imensa soberania, está fazendo a obra? A igreja está decrescendo porque o pastor, a pastora, o obreiro, não está trabalhando como deveria, ou é porque Deus não quer que a igreja cresça? Eu me deparo com inúmeros amigos pastores que as suas igrejas não vão bem, estão decrescendo, vão morrer, mas eles sempre justificam isso dizendo: essa é a obra do Espírito Santo, se o Espírito Santo não quiser fazer a obra, não tem o que a gente possa fazer. Eu acho que essa é uma concepção meio equivocada. Aí, olha só, nos 2 quadrantes superiores ali, desse gráfico, você tem alta consciência de Deus e da sua ação na história. Nos 2 quadrantes inferiores, você tem pessoas que têm uma baixa consciência acerca da presença de Deus e da sua ação na história. Se você pega os 2 quadrantes à sua esquerda, pessoas que têm uma baixa consciência de si mesmo, dos seus valores, dos seus dons, das suas habilidades. E do lado direito, você tem 2 quadrantes que são de pessoas que têm uma alta consciência de si mesmas, dos seus dons, dos seus talentos, das suas habilidades. Bom, o que isso gera? O primeiro grupo de pessoas que nós temos aqui são aqueles, está difícil de você enxergar ali, eu vou dizer para você, é o niilismo, N-I-I-L-I-S-M-O, niilismo. Niilismo é a filosofia que está, por exemplo, no centro do budismo, aonde o alvo do ser é simplesmente se aniquilar, deixar de desejar. Na filosofia budista, o sofrimento é decorrente do seu desejo. Se você não desejar nada, você vai ser feliz. Então,
Veja só, são pessoas que têm uma baixa consciência de si mesmas e uma baixa consciência da ação de Deus. Então, tem obreiro que vive o niilismo, não se conhece e não acredita que Deus possa fazer algo. Então, ele olha para a igreja e para o campo e não sonha. Sabe por quê? Se você sonhar, você pode sofrer. Então, deixa de sonhar e você não vai sofrer. O segundo grupo, é o grupo que vai estar ali em cima, é o que eu chamo de fatalismo. O que é o fatalismo? O fatalismo é o sentimento que move pessoas que têm uma alta consciência de Deus, da sua presença e da sua ação na história, mas uma baixa consciência de si mesmas, de sua própria responsabilidade. Então, por exemplo, nesse grupo estão aquelas pessoas que confundem soberania de Deus com passividade total do ser humano. Então, porque Deus é soberano, o que vai acontecer no meu ministério já está determinado. Quem eu sou um robô na mão de Deus. Isso é fatalismo. E o duro que a gente vive num Brasil, onde existem grupos e mais grupos de reformados, está na moda ser reformado, né? Agora, não só os presbiterianos, os batistas são reformados, os pentecostais são reformados. Eu estou tropeçando toda hora em pastor assembleiano que vem conversar comigo, dizendo, eu sou pastor assembleiano, mas eu sou reformado. Nenhum problema em ser reformado. Eu sou reformado. Mas uma coisa eu diria para vocês que me bota medo. Ouvindo alguns mestres do que nós chamamos de teologia reformada no Brasil, às vezes eu escuto mais fatalismo do que teologia reformada. E o fatalismo tira de nós a responsabilidade, porque a sua igreja está numa região que outras igrejas estão crescendo, mas a sua não está crescendo. Por quê? Vontade de Deus. Seu casamento não vai bem. Por quê? Vontade de Deus. Você pecou. Por quê? É isso que nos conduz ao fatalismo. O fatalismo nada tem a ver com uma teologia reformada saudável, porque nos isenta da responsabilidade e nos transforma em robôs, e desde Gênesis 1, não é esse o desejo de Deus. Deus nos criou à sua imagem e semelhança, e eu creio que parte dessa imagem e semelhança que Deus deu a mim e a você, tem a ver com a capacidade criadora, a capacidade criativa. Olha esse ambiente aqui. Você está sentado numa cadeira, porque um dia um ser humano concebeu a criação de uma cadeira. Você não está nu, você está com roupas, porque os seres humanos foram desenvolvendo tecidos, designs, e você hoje, você está de óculos e consegue me enxergar, sabe por quê? Porque Deus fez o ser humano à imagem e semelhança dele. Nós temos aqui uma câmera gravando algo que você depois pode assistir quantas vezes você quiser, e isso é tecnologia. Sabe por que nós temos tecnologia? Sabe por que eu tenho no meu bolso um celular? Sabe por que nós temos uma infraestrutura dessa, em termos de prédio, nós temos ar-condicionado? Porque Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, e disse, agora, dominem sobre a terra. O problema é que entrou o pecado. E aí a gente passa a usar
a criatividade dada por Deus para o mal. Mas desde o início, o propósito de Deus nada tem a ver com o fatalismo. Tem a ver com conceder a você e a mim potencialidade criativa, inclusive no seu ministério. Aí, eu vou passar para a parte lá de baixo, que é o outro extremo. Se de um lado nós temos os fatalistas, que dizem, a minha igreja não está crescendo porque Deus não quer. Nós temos do outro lado, uma epidemia de pastores e obreiros narcisistas. O que é o narcisismo? É uma alta consciência de si mesmo e uma baixíssima consciência da presença e da ação de Deus na história. Então o narcisista, ele se valoriza tanto, que assim no fundo, ele não ora pedindo para Deus abençoá-lo. Talvez a oração do narcisista é mais ou menos assim: Deus, eu já preparei a pregação, ela está demais, eu vou arrebentar a boca do balão hoje, e eu sei, Senhor, que o Senhor é muito ocupado, porque administrar um universo não é fácil, e tem tanta gente pedindo coisas para o Senhor. Então, a minha oração hoje não é nem que o Senhor perca tempo tentando me ajudar na pregação. Eu só peço para o Senhor uma coisa: se o Senhor não atrapalhar, já ajuda. A gente dá risada, mas eu me lembro, em 97, eu dava aula num dos seminários da minha denominação, e tinha um rapaz na sala de aula, ele era um excelente pregador, o cara era muito bom, jovem, carismático, envolvente. Hoje, eu sei que ele não passava de um sociopata. E eu diria que nos nossos seminários nós estamos com um grupo bem acentuado de sociopatas. Pessoas que só pensam em si mesmas, confiam altamente em si mesmas, têm uma avaliação de si acima da realidade e não se importa com a dor do outro. Aí, esse rapaz chegou para mim e falou assim: Pastor Ricardo, sabe qual que é o meu problema? Falei: qual que é o seu problema dentre tantos? Ele falou: eu descobri que eu não preciso do Espírito Santo para pregar bem. Mas você ficou escandalizado com essa afirmação? Sabe o que eu respondi para ele? O duro que você está com razão. Você não precisa do Espírito Santo para pregar bem. Depois que você pega o jeito da coisa, depois que você aprende a soltar umas frases de efeito, depois que você aprende a contar a história que faz o povo chorar, depois que você aprende a contar umas piadas que o povo chora de rir, depois que você aprende a fazer o povo subir as alturas, descer as profundezas, jogar o povo para a direita, jogar o povo para a esquerda, e no final, envolver o povo num clima, e mexer com as emoções das pessoas, você não precisa do Espírito Santo. Tem um monte de preletores que falam no mundo corporativo, que eles não têm a ajuda do Espírito Santo, e eles falam muito bem. Porque falar em público e falar bem também é uma obra fruto do dom criativo que Deus deu. O ser humano pode fazer isso. Aí, voltando àquele jovem, eu disse assim: meu filho, o problema é o seguinte: sem o Espírito Santo, você pode gerar, no máximo, a admiração das pessoas, mas você nunca vai formar um discípulo de Cristo.
E essa eu acho que é uma decisão que todo obreiro, obreira precisava tomar. O que você quer na vida? Ser usado para transformação de vidas? Ou você quer ser admirado pelas pessoas? Porque são caminhos diferentes, inclusive no ensino e na pregação. Existem mecanismos para você se tornar uma celebridade admirada pelas pessoas através da pregação. Mas isso não significa que você está comprometido em prover os seus ouvintes de uma palavra que efetivamente transforme a vida deles e os capacite para a missão. Agora, aquele quadrante superior é o quadrante do qual eu quero falar com vocês hoje e amanhã, e que eu chamo de co-criacionismo. Porque é interessante, Deus cria o universo em 6 dias, no 7º ele descansa, mas quando ele cria o homem, ele dá uma missão ao homem. E sabe qual que é a missão que Deus dá ao ser humano? Que o ser humano, com a capacidade criativa que Deus deu a ele, transferindo a sua imagem e semelhança, continuasse a criar o mundo. O mundo continua sendo criado porque Deus nos deu a capacidade de criarmos. E aí, deixa eu mostrar para vocês, antes que alguém pense que o que eu estou falando aqui é heresia, deixa eu mostrar para vocês, pelo menos, 5 textos bíblicos, muito rapidamente. Gênesis 1 e 2, não vou gastar tempo nisso. Deus nos criou a sua imagem e semelhança e nos deu uma incumbência, a dominarmos a terra e o universo. E nós fazemos isso usando a potencialidade criativa. O ser humano é o único ser na face da terra capaz de criar coisas do nada, resolver problemas do abstrato para o concreto. Tá só um exemplo. Um grupo de pessoas vivia de um lado do rio, e eles comiam dos frutos da terra. Um dia, os frutos desse lado do rio acabaram. Então, eles olhavam do lado de lá do rio e as árvores estavam cheias de fruto. Então, um ser humano disse, como que a gente vai resolver esse problema? E ele ficou lá olhando o rio, e um dia, ele viu um tronco de árvore descendo o rio abaixo. Ele falou, se um tronco de árvore não afunda, e se eu ficar em cima desse tronco de árvore? E ele conseguiu atravessar, mas para voltar ficava difícil, porque com as frutas na mão, se equilibrando em cima de um tronco, e tendo que com uma vara, tocar no fundo do rio, não dava. Então ele falou assim, deixa eu dar uma ajeitada nesse negócio aqui, e se eu fizer uma cava nesse tronco, e eu posso botar as frutas, e eu até sento aqui direitinho, e ficou mais fácil. Mas aí, a população começou a crescer, e eles não davam conta, assim, de ficar trazendo fruto com canoa. E começou assim, a aumentar o número de canoas, a ponto de o congestionamento no rio travar tudo. E um cara que precisava atravessar o rio, vendo todas as canoas travadas no rio, ele falou, sabe uma coisa, eu nem preciso de uma canoa, é só passar por cima dessas canoas. Ele foi andando em cima das canoas, e aí ele pegou os frutos e voltou, ele falou assim, peraí, por que a gente precisa de canoa? E se a gente amarrar um tronco de árvore em cima do outro, e criarmos uma ponte? É assim que o mundo vai ser desenvolvido. Agora, em Gênesis 12, acontece algo fantástico, porque esse conceito que o pastor Sérgio estava nos trazendo,
que a igreja tem no seu DNA, essa razão missionária, está presente em Gênesis 12, porque em Gênesis 12, Deus chama um homem, Abraão, que o livro de Josué, no capítulo 24, vai dizer que ele e o seu pai, do outro lado do Eufrates, adoravam a deuses estranhos. Então Deus não olha para esse cara porque ele é melhor, Deus olha para esse sujeito pela graça. E Deus olha para esse sujeito chamado Abraão e diz assim: Abraão, eu vou redimir todas as coisas. E eu vou começar redimindo a sua vida. E eu quero convidar a você fazer parte desse processo redentivo. Você vai ser uma bênção. E você vai abençoar todas as nações. É um convite à cocriação. Vai lá para a grande comissão. Jesus, depois da sua morte e ressurreição, aparece para os seus discípulos, e presta atenção no que Jesus diz. Jesus diz assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Em outras palavras, Jesus agora é o rei. Ele tem toda a autoridade debaixo dos céus e da terra. Ok? E o que ele faz com toda essa autoridade? Ele diz: eu envio vocês para participar da missão de fazer novas todas as coisas. É quase Jesus dizendo: vocês agora, é um segundo ato criativo de Deus. Na criação, Deus cria os seres humanos e diz para os nossos primeiros pais: eu dei a vocês o poder criativo, agora vocês vão e dominem sobre tudo. Agora Jesus resgata a obra de Deus em nós e diz: agora eu os envio, façam todas as coisas novas. Deixa eu pegar 2 textos que eu acho que é onde normalmente a ficha cai, porque eles são muito práticos. Primeiro deles, 2 Reis 4, quando uma viúva vem ao profeta Eliseu e diz: olha, meu marido morreu, eu estou endividada, e tem uns homens que, se eu não pagá-los, eles vão levar os meus filhos como escravos. Eliseu diz: o que você tem em casa? Presta atenção nessa pergunta, porque grandes milagres acontecem nas nossas vidas a partir do que nós somos, do que nós temos, do que nós podemos fazer. E ela diz: eu tenho uma botija de azeite. Ele diz: então pede para os seus filhos saírem pela vizinhança, recolham tantas botijas quanto vocês puderem, e comece a derramar o azeite em cada botija. E vocês conhecem o texto, e ela foi derramando, e ela ia enchendo cada botija, e o azeite não cessava, e o azeite não cessava, e o azeite não cessava, e ela começou a ficar admirada, e ela falava para os meninos dela: traz uma outra botija, e botava: traz uma outra botija, até a hora que ela fala assim: traz uma outra botija, e o menino fala: acabaram as botijas. E o texto diz: e o azeite cessou. Pergunta: e se tivesse mais uma botija? Dava? E se tivesse mais 5 botijas, teria azeite? E se tivesse mais 50 botijas? O azeite cessou quando as botijas cessaram. Quem foi que multiplicou o azeite? A mulher? Não. O poder do nosso Deus. Mas quem foi que juntou as botijas? A mulher e os filhos. Isso me dá alguma dica sobre o meu ministério e o seu ministério.
porque Deus prometeu te abençoar. Ele te capacitou com o Espírito Santo. Mas deixa eu dizer uma coisa: Deus se nega a fazer o que você tem que fazer. Tem muito obreiro que ora toda noite antes de dormir, dizendo assim: Senhor, me faz um pregador melhor. E ele fica esperando que na manhã seguinte ele acorde, e ele acorde um pregador melhor. Deus não vai responder essa oração. Sabe por quê? Se tornar um pregador melhor é responsabilidade sua. Você pode se desenvolver. Você pode prestar atenção em outros comunicadores cristãos e aprender com eles. Você pode estudar mais no preparo do seu sermão. Você pode perguntar para as pessoas que te escutam domingo após domingo: o que você acha que eu posso fazer para melhorar? Essas são as botijas que você tem que juntar. Eu acho que o nosso conceito de vocação, ele é deformado em inúmeros aspectos. A começar por essa ideia de que pastores foram chamados por Deus, os demais foram liberados para ganhar dinheiro e aproveitar a vida. Ou seja, os reformadores exaltaram a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes ou santos, mas eu diria que na maioria das nossas igrejas, o único vocacionado continua sendo o pastor. Os demais se acham liberados por Deus para ganharem suas vidas de segunda a sábado, e o que eles fazem de segunda a sábado não tem nada a ver com o reino de Deus, porque o único que se dedica à obra de Deus, quem que é? O pastor. Isso é uma heresia teológica sem precedentes, que tem matado muitas igrejas, porque o ponto aqui é revitalização, e eu ontem disse para vocês que a revitalização de uma igreja começa pela revitalização da vida e da vocação de um pastor. Mas eu diria para vocês que o segundo momento altamente importante para a revitalização de uma igreja é quando seus crentes descobrem que eles fazem parte do processo como protagonistas e não como consumidores, porque as nossas igrejas estão cheias de consumidores. Eles vêm para a igreja para consumir, e quando termina a escola bíblica dominical, às vezes o pastor tem que ouvir aquela mãe dizendo: pastor, o senhor sabe o que aconteceu hoje na classe do meu filhinho? Fala: o que aconteceu? Não tinha professora para dar aula para o meu filhinho. Tinha lá uma moça substituta que nem tinha preparado a aula. Pastor, sinto lhe informar, mas eu e meu marido, a partir de hoje, vamos ponderar seriamente em mudarmos de igreja. Porque a igreja batista tal, a igreja presbiteriana tal, a igreja comunidade tal, olha, eles têm um programa de educação infantil estupendo. Eu acho interessante porque eu me lembro quando eu era criança, que meus pais conversavam de uma maneira um pouquinho diferente sobre a igreja. E se meus pais tivessem conversando sobre algo assim, talvez eles falassem assim, voltando para casa no carro. Minha mãe diria: querido, você viu o que aconteceu hoje na classe das crianças? Não tinha professor. E o meu pai ia dizer: nossa, que absurdo, o que aconteceu com o professor?
A minha mãe responderia: a tia Rosa estava doente. E o meu pai diria: nós precisamos visitar a tia Rosa. E a minha mãe diria: mas querido, o que a gente vai fazer acerca disso? E o meu pai talvez diria: bem, querida, talvez a gente tenha que ponderar na possibilidade de dizer para o pastor que se ele quiser, a gente vai ajudar no departamento infantil da igreja. Mas quando você tem uma igreja onde existe um responsável pela obra de Deus e o resto são consumidores, nada acontece. Nada acontece. Mas voltando ao nosso ponto, pega aqui João 2, quando Jesus faz o milagre na bodas de Caná. Alguém vem para Jesus e diz: Jesus, acabou o vinho. Jesus diz: ok. Olha, tem umas talhas do lado de fora, encham de água e tragam até o mestre de cerimônias. A gente nunca para imaginar o que Jesus estava pedindo. Cada talha cerimonial daquela, Jesus está se referindo a talhas de cerca de 20 litros. Imagina você encher 5, 6 talhas de 20 litros, e outra coisa, imagina o peso disso. Mas a gente está lidando com Jesus, que tem um poder para todas as coisas. Jesus poderia ter dito assim: vá lá fora, porque existem lá talhas cheias de vinho, podem distribuir. Mas Jesus fala: não, vocês encham as talhas de água, e eu transformo em vinho. Deus se nega a fazer o que está no seu alcance, o que você pode fazer. Às vezes, nós enchemos a igreja de reuniões de oração, e como dizia o pastor Sérgio aqui, a gente fica medindo os crentes, botando culpa sobre os crentes, porque eles não vêm nas reuniões de oração, e dizendo: Deus faz uma obra na nossa igreja, Deus faça uma obra na nossa igreja, Deus faça uma obra na nossa igreja, e Deus está dizendo assim: ok, vocês encham as talhas de água, que eu vou fazer a obra. E encher a talha de água significa talvez repensar a igreja, organizar a igreja melhor, deixar de fazer tantas coisas para fazer poucas, mas com impacto. Talvez encher as talhas signifique olhar para o bairro, olhar para a cidade e fazer a pergunta: a nossa igreja está falando a linguagem que faz sentido para as pessoas à nossa volta? Como nós vamos atingir essas pessoas? E quando a gente chega ao pastor, ao obreiro, ao missionário, à missionária, à obreira, à pastora, o texto de 1 Timóteo 4, de 11 a 16, ele é um texto cheio e repleto de imperativos. Nós temos 10 imperativos ali, todos eles voltados ao pastor Timóteo, pastor da igreja de Éfeso. Mas eu queria só destacar um dos imperativos. Quando Paulo diz para Timóteo assim: seja o teu progresso evidente a todos os homens. Pastores, pastoras, obreiros e obreiras, vocês já pararam para pensar o que isso significa? Para mim, isso significa o seguinte: Paulo está dizendo a Timóteo, que as pessoas percebam que hoje
você é um pastor mais sábio e que aconselha melhor do que você fazia 5 anos atrás. Timóteo, que hoje as pessoas percebam que você é mais organizado do que você era 5 anos atrás. Timóteo, que as pessoas percebam que os seus ensinamentos e pregações são mais profundas do que eram 5 anos atrás. Em outras palavras, existe uma dimensão da revitalização do seu ministério que não tem a ver com uma obra extraordinária da parte de Deus, meu querido, tem a ver com uma obra ordinária que você tem que tomar a decisão de iniciar. Mas aqui tem uma coisa que me surpreende nas Escrituras. Jesus fala para um cego: vai se lavar naquele poço, e quando ele obedece, o milagre acontece. Jesus fala: enche as talhas de água, e quando a pessoa obedece, o milagre acontece. Eu diria, a revitalização do nosso ministério passa por uma avaliação mais honesta de nós mesmos. Você se conhece, meu querido pastor? Você se conhece, meu querido missionário? Você sabe quais são os dons que Deus te deu? Você sabe quais são as limitações que você tem? O que você tem feito a respeito disso? Mas o problema, eu dizia, das disfunções do nosso conceito de vocação. Eu acho que quando a gente fala de vocação pastoral, existe uma disfunção que eu chamo de teologia Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. O cara vai empurrando com a barriga. E sabe qual que é o problema de você se tornar-se um pastor com mais de 30 anos no ministério, com mais de 50 anos de idade? É que você vê muita coisa. E, por exemplo, eu vejo amigos de ministério que começaram comigo, que lá no seminário, quando a gente tinha aula no seminário, o fulano A era um sujeito que tinha dificuldades com relacionamentos. Ele vivia brigando com um amigo de turma, ele vivia brigando com um professor, ele vivia criando caso no campo de futebol. 30 e tantos anos depois, esse cara já passou, em 30 anos, por 40 igrejas. E nenhuma igreja quer mais ele. Por quê? Porque em toda igreja que ele passa, ele não consegue conviver com pessoas. Esse sujeito passou 30 anos do ministério sem uma agenda. O que eu preciso mudar? O que eu preciso crescer? E muitas vezes os pastores, quando vão chegando no fim das suas vidas, depois de sofrerem tanto, ainda culpam Deus. Ou, eu me lembro de amigos no seminário que quando pregavam, era terrível, terrível, né? A gente brincava, o sermão espada, né? Comprido e chato, né? Assim, ou a gente brincava que ele ia fazer uma série de pregações de grande sucesso para as pessoas. Se você tem dificuldade de dormir, venha participar da nossa próxima série de mensagens, né? Assim, ele fazia qualquer um dormir enquanto ele pregava. 30 anos se passaram. Você acha que esse cara mudou? Teologia Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ou senão, teologia Gabriela Cravo e Canela. Eu nasci assim, eu cresci assim, e você sempre assim. Desculpa, você não está sendo um bom mordomo dos talentos que Deus te deu. Você quer revitalizar o seu ministério? Eu queria desafiar você
a sair daqui com um exercício muito prático. Primeiro, ter a coragem e a ousadia de se autoavaliar. Você pode fazer isso com você mesmo, mas você precisa de outras pessoas que te ajudem. Sabe por quê? Absolutamente todos nós temos pontos cegos. Existem áreas das nossas vidas que nós estamos falhando e que nós não conseguimos enxergar porque elas estão no ponto cego. Eu canso de viver a experiência na minha equipe pastoral, com exceção de um amigo que é mais velho do que eu, todos os demais, 5, 6, 7, nem sei mais quantos a gente tem lá, todos os demais têm menos de 35 anos de idade. E aí, às vezes eu chego para eles, para um deles e digo: fulano, você viu o que você fez? O que eu fiz, Ricardo? Eu falei assim: cara, você agiu assim, assim, assado, não podia. Aí ele diz assim: ah, desculpa, mas esse é o seu ponto de vista, eu não concordo com você, eu não vejo as coisas desse jeito. Aí eu digo: é claro que você não vê as coisas desse jeito, porque eu estou falando para você algo que está no seu ponto cego. Se não estivesse no seu ponto cego, eu não precisava estar falando. Então, se você é um pastor, uma pastora, um obreiro, uma obreira, que sempre que alguém faz uma crítica a você, você discorda, você está desperdiçando a oportunidade de crescer, porque existem pessoas que estão indicando para você o seu ponto cego. Você pode se avaliar, mas você precisa de outros também que te ajudem. Segunda coisa que você deve fazer, depois de se avaliar: tomar decisões que vão efetivamente mudar a tua vida e o teu ministério. Eu queria até substituir a palavra decisão pela palavra atitude. Por quê? Há anos ensinando a Bíblia na minha comunidade cristã, há quase 20 anos ensinando na mesma comunidade, eu percebo o seguinte: a maioria das pessoas que vivem problemas no meio da nossa comunidade cristã, a maioria delas, não vivem problemas porque elas não sabiam o que a Bíblia dizia a respeito. Elas vivem problemas porque elas ouviram, e elas nunca tiveram uma atitude em relação àquilo. A maioria dos casamentos cristãos que acabam, não é porque o marido não sabia o que a Bíblia diz a respeito do casamento, nem que a mulher não sabia o que a Bíblia diz acerca do papel da mulher para o casamento. Os casamentos cristãos estão acabando porque as pessoas escutam pregações na igreja, pregações do reverendo Herdanes Dias Lopes na segunda, pregação do reverendo Augusto Nicodemos na terça, pregação de fulano de tal, do apóstolo das quintas na quarta, e vai ouvindo pregação, ouvem todos os estudos sobre casamento, só tem um problema: não tem atitude. Se você não tiver atitude, daqui a 5 anos nós vamos encontrar e o seu ministério continua o mesmo. Porque o que muda uma vida, o que muda uma família, o que muda uma igreja, o que muda uma cidade, são novas atitudes à luz da palavra de Deus. Quando a ficha cai, a gente diz: eu tenho que mudar nisso. Eu acho que o nosso tempo está terminando, né? Deixa eu só... eu vou falar sobre isso aqui com vocês amanhã, ok? Eu só quero tentar passar por isso aqui e mostrar um último gráfico. Amanhã eu volto nesse ponto aqui.
Alguém me mostra aí quanto tempo eu tenho, tá? Eu acho que é 5 minutos, 6 minutos. 6? Tá joia. Dentro dessa tomada de consciência, de que eu sou responsável por ser um bom mordomo dos dons e talentos que Deus me deu. E eu preciso aprender a fazer a minha parte, sendo um obreiro, como diz Paulo a Timóteo, no qual o meu progresso é evidente às pessoas que me veem. Eu queria sugerir para você que você precisa ter 2 ações: simplificar e alinhar. Simplificar a compreensão da sua missão e alinhar as ações e atividades ao propósito da sua vida, ou seja, a sua missão. E aqui, eu diria para vocês o seguinte: na minha concepção, 3 são as linhas de atuação de um pastor, ou de um missionário que atua como pastor, ou uma obreira que atua como pastor. E essas 3 linhas de ação passam por essas 3 áreas. Uma delas, pregação e ensino. Outra, cuidado pastoral. Outra, liderança e organização. Eu diria, por causa dos dons que Deus te deu, Deus não nos deu todos os dons. Então, absolutamente nenhum de nós vai ser nota 10 nessas 3 áreas. Por quê? Porque o nosso conjunto de dons é diferente. Mas eu diria para você uma coisa: se você quer ser um pastor, uma pastora, um obreiro, uma obreira, que as pessoas dizem, essa pessoa está sendo um bom mordomo dos dons que foram dados a ele ou a ela, e o progresso dele e dela é evidente. Eu diria, você precisa identificar por onde o seu ministério está vazando e buscar capacitação para atuar minimamente nessas 3 áreas. Você tem que parar com esse negócio de falar assim: eu não sou bom em organização. Ok, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você não é bom em organização, mas você pode aprender a ser minimamente bom em organização. Eu tenho um jovem plantador que chegou para mim e falou assim: não, sabe o que é, Ricardo? Deus tem me dado um conjunto de dons muito parecido com os dons do pastor Tim Keller. Eu não dou assim para esse negócio de aconselhar, visitar, organizar. O meu negócio é pregação. Eu falei: meu querido, você está querendo começar o ministério onde o Tim Keller está terminando. Você tem que ralar muito. Você tem que ralar muito para chegar nesse ponto. Hoje, com mais de 30 anos de ministério, com mais de 50 anos de idade, eu tenho uma equipe pastoral e hoje eu posso me dar ao luxo de dizer, eu vou atuar só nas áreas onde eu realmente tenho capacitação. Mas não foi assim há 18 anos atrás, quando eu comecei a Chácara Primavera. Quando eu comecei a Chácara Primavera, eu tinha que fazer tudo. Eu corria para bater o escanteio, saía para cabecear. Se a bola batesse na trave, eu tinha que levantar e sair correndo, que não tinha defesa. E o adversário ia na direção do meu gol, e se passasse por mim, eu tinha que levantar outra vez, porque não tinha goleiro. Hoje, graças a Deus, nós temos uma igreja mobilizada, com inúmeras pessoas que estão atuando nas mais variadas áreas dos seus dons. Mas essa não é a realidade no início do ministério, e não é a realidade de muitos de vocês aqui, que estão no fronte de batalha, em igrejas ou trabalhos ainda desestruturados. Você não pode se dar o luxo de dizer: eu só vou atuar na área que eu sou bom.
você precisa buscar capacitação e crescer em áreas por onde o seu ministério está vazando. Eu conheço jovens pastores que são excelentes pregadores, mas o ministério veio abaixo porque eles são maus administradores e eles foram acusados por alguém da igreja de fazer mau uso do dinheiro da igreja. Eu conheço pastores que são excelentes conselheiros, mas quando eles sobem no púlpito, eles são um desastre. E aí as pessoas começam a olhar para ele e dizer: eu não vou buscar conselho na vida de um homem que não consegue nem mesmo transmitir durante 15 minutos o ensinamento de maneira clara. Você precisa buscar capacitação. E assim, a gente termina por hoje. E aí amanhã a gente continua. Eu queria então só resumir, fazendo coro ao que foi dito pelo pastor Sérgio, quando ele aponta para a gente a mensagem de Jesus às igrejas do Apocalipse, e chama a responsabilidade o líder. E eu quis mostrar para vocês que Deus nos deu o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai nos capacitar para toda boa obra. No entanto, existem tarefas que dizem respeito a nós. O Espírito Santo vai multiplicar o azeite, mas o tamanho de botija que você vai ser, depende do que você vai fazer, da sua própria vida e do seu ministério. Vamos orar? Senhor, nos dê clareza de mente e de coração, para olharmos para as nossas vidas e nossos ministérios, e percebermos, ó Pai, áreas nas quais cada um de nós precisa, nessa tarde, tomar uma decisão e buscar capacitação e crescer. Nós queremos fazer isso, Pai, não para nossa honra e para nossa glória. Nós queremos fazer isso, ó Pai, porque o Senhor nos confiou um ministério e nós queremos ser tidos pelo Senhor como obreiros aprovados. E, para tanto, dá-nos, Senhor, a percepção de onde nós precisamos tomar decisões e temos novas atitudes, a fim de que o nosso progresso, ao longo das próximas semanas, meses e anos, seja evidente a todos aqueles que convivem com cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.